Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Namaste. Ok. Estamos dando continuidade aqui, né? Uma filosofia de desapego é adequada para o animal, mas não para o ser humano, e se o ser humano vai ter uma filosofia de se deixar levar, né? Filosofia de se, né? Como se diz? Esqueci a expressão. E se entregar aos prazeres da vida, né? Indulgement, né? Indulgir, como é que se diz? Indulgement? Indulgência? Indulgência. Então, se a pessoa se deixa, né, se entrega, né, a indulgência, né, satisfação dos prazeres sensoriais, aí ela vai, né, viver uma vida. Esse é um ponto interessante, é uma vida não muito diferente dos animais, né? O que nos distingue dos outros animais, né? A capacidade de discernir, né? De discernir, discriminar, observar e, gradualmente, né, desenvolver uma capacidade de discriminação entre o que é Dharma e Adharma, o que é melhor para mim, não aquilo que me dê mais satisfação sensorial, porque aquilo não me eleva realmente, não me leva à felicidade que eu estou buscando, mas começar a discernir aquilo que me eleva espiritualmente e aquilo que me derruba e me destrói espiritualmente. Né? Então, o ser humano tem essa capacidade, mas se ele vive, né, governado pelos prazeres sensoriais, né, então, esta filosofia de vida, né, é uma filosofia de vida idêntica ao dos outros animais. Isso me faz lembrar um amigo meu lá nos Estados Unidos, eu perdi contato com ele, é curioso como gradualmente eu fui, né, e todos nós seguimos mais ou menos esse processo, eu fui abandonando as pessoas com quem eu me relacionava no passado. Ele era um amigo meu que eu estava relacionado porque, do ponto de vista de investimento, de negócios, né, dinheiro e outras coisas, nós tínhamos alguns assuntos, né, alguns valores em comum. Né? Na medida que eu fui abandonando tudo isso, né, e desenvolvendo esse papel de professor de Vedanta, as pessoas não interessadas nessas coisas, né, elas gradualmente elas foram se afastando de mim e eu, naturalmente, fui me afastando delas. Mas uma das últimas vezes que eu estive lá, eu preparei um almoço na casa dele, eu costumava ficar na casa dele sempre que eu voltava nos Estados Unidos, casa deles, né? Então, eu preparei um almoço, fiz uma salada também e fiz um salad dressing, né? Como é que se diz? Um molho de salada, né? E aí, quando eu fiz aquilo, tudo bonito, né? Uma refeição bacana, aí ele vai na geladeira, ele pega aquele ketchup americano de fábrica, né? Cheio de química, cheio de porcaria, e pega um molho, né? Um molho branco também de fábrica, cheio de química, cheio de porcaria. E ele bota na mesa. Aí eu, brincando com ele, falei assim, nossa, isso aqui é uma ofensa, né? Porque eu preparei as coisas e você traz, né, esse molho de fábrica, né? É que nem você vai aqui no Brasil, vai no lugar, se tem uma farofa num restaurante, a primeira coisa que eu pergunto é de fábrica ou vocês que fizeram? Né? Porque quem vai comer farofa de fábrica? Entendeu? E é feita ali cheio de porcaria dentro, né?
o sabor talvez seja bom, mas tudo que é ali dentro é porcaria, né? Então, ele falou para mim uma coisa que eu marcou. Ele virou para mim e ele falou assim, Naga, ó, eu quando gosto de uma coisa, eu gosto, e se eu gosto, eu como, tá? E não quero saber de nada. Se eu gosto, eu compro e eu como. A minha vida é assim, se eu gosto... Mas ele falou isso com um orgulho tão grande. Você pode ser ignorante, mas você ser orgulhoso da sua ignorante, você pode ser autodestrutivo, mas você ser orgulhoso da sua autodestruição, a sua tendência autodestrutiva, é uma coisa exponencial. Eu fiquei assim, uau, o cara, ele é vaidoso e orgulhoso dessa ignorância dele, né? Então, ele aproveitou para fazer, não, porque, não, toma isso. Aí, toda vez que eu encontro ele, ele tem um bocado de pílulas a mais, né, que ele tinha que tomar para regular todo o desequilíbrio, as disfunções do corpo dele, né? Mas ele vai comer aquilo que ele, se eu gosto, eu compro, se eu gosto, eu como, né? Alguém se identifica com isso? Ninguém, né? Porque nós somos do Vedanta Brasil, seres altamente evoluídos, não é, Sidem? Então, o ser humano ele se distingue dos animais por essa capacidade de observar, né? Observar fenômenos, experiências, conectar, né, os pontos entre aquilo que eu faço, aquilo que eu vou comer e o resultado, aquilo que é dármico e aquilo que não é dármico, né? Mas se a gente não faz uso desta capacidade discriminativa devidamente, a gente vai voltar como barata na próxima vida mesmo, né? Ou como um rato, ou como mosca, né? Ou um inseto qualquer. Porque Ishvara nos deu esse corpo físico com a capacidade intelectual e a gente simplesmente viveu animalescamente. Se cometia um engano, talvez o cara vai voltar um animalzinho, né? Então, essa é a diferença. Uma vida animalesca, e Ishvara vai dizer assim, olha, talvez tenha sido um engano do meu sistema aqui, eu vou dar um nascimento para ele como barata na próxima. Ou como um burro, né? Se for uma ignorância, né? Uma arrogância, né? Uma estupidez não excessiva, você pode nascer como uma cabra ou como uma galinha, né? E aí minhas galinhas, elas têm o privilégio, né? Porque eu falo com elas, eu dou comidinha quase que na mão para elas, né? Fico perto delas, né? E eu fico sempre torcendo para que elas possam, mais tarde, né? Obter um nascimento humano, né? Aqueles que praticam essas práticas, esses yajanas, ah, também chama-se, é um fio usado, isso aqui é mais referente para esses rituais. Aí o Swami apresenta esse conceito muito bacana, ele diz assim, as crianças, tudo bem, até uma determinada idade, as crianças elas não têm um intelecto discriminativo e elas se comportam mais ou menos como um animalzinho de estimação dos pais, né? Os pais estimam tanto aquele animalzinho, mas o animalzinho dá chilique, faz, quer o que quer, quando quer, do modo que quer, né? Então, é mais ou menos uma vida a nível, né, né, compulsiva, instintiva, né, como a vida dos animais, né? Você já viu uma criança, né? Se você introduzir um objeto chamado chocolate na vida delas um pouco cedo demais, aí acabou. Sempre, né? Batatinha frita, um outro perigo também, elas não vão querer comer outras coisas, né? Então, elas são mais ou menos guiadas pelos prazeres sensoriais, como os outros animais. E o Swami Shimayananda apresentou esse conceito muito tempo atrás, que ficou gravado como uma das assinaturas do Swami Shimayananda, que ele diz, você nasce um homem animal, porque a criança vive
é movida por esses instintos, né? De querer o que ela quer, né? A todo custo, né? Então, você nasce como um humano animal, né? Então, você se torna um homem-homem, né? Um humano-humano, e quando você se torna um homem-homem, né? Você já não quer viver guiado por esses instintos animalescos, né? Aí você se torna um praticante espiritual. Você vai praticar as suas sadhanas espirituais, você irá obter mais cedo ou mais tarde, seja numa segunda, na quinta, ou na sexta, ou num domingo, só tem 7 dias, né? A gente não precisa desenvolver ansiedade a respeito disso, a gente vai obter o autoconhecimento, né? E aí você recebe um status novo, que é o homem-Deus, o humano-Deus. Então, a gente passa do homem, né? O homem ou mulher, né? O humano, digamos assim, para ser mais justos, né? E ficar mais adequados aos tempos modernos, um humano homem, um, um humano animal, um humano que é um ser humano e um humano divino, que é o homem, que é o humano Deus, né? É um conceito muito bacana. E tem tudo a ver. A gente vem do reino animal, a gente passou, há quem diga, pelo reino mineral, vegetal e animal. Nós somos almas que viemos do reino animal, né? Então, nós temos essa natureza animalesca com essa expressão mais animalesca. Então, a gente tem que superar essa nossa natureza animal e desenvolver uma natureza humana para que mais tarde a gente desenvolva a nossa personalidade divina, né? A nossa humanidade divina, a nossa humanidade, né? Elevada espiritualmente. Portanto, Krishna diz, todos aqueles que permanecem fazendo essas são chamados de divijas, nascidos 2 vezes. Uma vida livre e licenciosa, você nasce uma vez. E uma vez que você tem uma vida deliberada, você nasceu pela segunda vez. O Krishna Guru nos diz isso, né? Que a gente nasce como um animal, né? A gente quer o que a gente quer, uma vida licenciosa. Aí, mais tarde, você cresce, desenvolve, aí você quer viver como o mestre desse sistema, né? Desse sistema automático animalesco que foi a herança que você recebeu para início de conversa. Então, a sua capacidade intelectual irá desenvolver algumas sabedorias de tal modo que você vai querer regular essa tendência animalesca, de modo que você seja o mestre deste corpo-mente, né? Então, você nasceu 2 vezes. Você nasceu como animal e agora você nasceu como um ser humano que governa a sua vida, né? Governa a sua vida com base a esta sabedoria espiritual que nos foi revelada. Você nasceu 2 vezes. Você transforma o seu estilo de vida, você se torna um divijas. E somente esses divijas podem se tornar autorrealizados. Pode pular de uma vida licenciosa, né, do tipo animalesca, pular para o autoconhecimento e a sua elevação espiritual, a sua divindade, né? Você precisa passar por todo este processo de esforço deliberado, né, para produzir esta purificação, esta elevação. Aí você se torna um aspirante ao autoconhecimento e moksha. Então, o que acontece através das práticas desses yajanas? Krishna diz, você será purificado, essas práticas irão destruir, né, as suas impurezas. O que é uma definição de impureza? Qualquer coisa que obstrua o autoconhecimento, qualquer coisa que obstrua a minha estabilidade mental, emocional, psicológica, né, é uma impureza a nível dos pranas, a nível emocional e a nível intelectual, ok? Então, essas impurezas, elas vão sendo
destruídas ou removidas dos remédios oferecidos pelas escrituras do Vedanta, Védicas Vedantas. Aquilo ali é o remédio, o conhecimento que irá neutralizar esta ignorância, né? Com a qual nós chegamos, essas impurezas, né? Essas atitudes mentais, emocionais, intelectuais e físicas, né? E prânicas, que irão nos destruir espiritualmente. Qualquer coisa que nos destrua espiritualmente, qualquer coisa que seja um obstáculo ao autoconhecimento, que seja um obstáculo ao meu crescimento espiritual, é chamado de impureza. Muito simples, né? Mas se a gente quiser compreender o que é realmente essa impureza, né? Essa impureza nada mais é do que a total ignorância a respeito desses ensinamentos espirituais revelados através dos Vedas, né? A total ignorância de tudo isso faz de modo que a maioria de nós vivamos de modo mais animalesco. E esses obstáculos, né? Eles se nutrem de modo que eles se tornam uma obstrução monstruosa para a nossa elevação espiritual. Então, essa ignorância fundamental, a ignorância a respeito de Nitya e de Satya, a respeito do Criador, a criação e as leis que regem este campo, essa escola chamada vida, né? Essa ignorância total, né? É o grande obstáculo. E este revelar esta ignorância nesses 5 níveis da nossa personalidade humana. A gente vai ver ela manifesta a nível físico, as minhas vasanas que irão comendo coisas que irão destruir a saúde, ou irão práticas, né, vícios, né, que irão abalar, né, o meu sistema prânico e o meu sistema mental, emocional, intelectual e assim por diante. Então, ela se manifesta, né, dentro do âmbito do complexo corpo-mente, a gente pode dizer, nos 5 koshas, nos 5 chits ou nas 5 bainhas, as nossas personalidades, elas vão aparecer impuras, né? Mas a impureza fundamental é a nossa ignorância espiritual, que precisa do ensinamento espiritual e do nosso esforço de aplicação, que aí sim se tornam yajanas, né? Práticas espirituais. Você está entendendo tudo, Mariné? Portanto, todas essas práticas, todos esses yajanas são gloriosos, mas lembre-se que eles não são somente 12, né? Esses são apenas alguns exemplos, e você não precisa nem mesmo passar por tudo isso, né? Existem pessoas que não precisam nem mesmo passar, isso é uma coisa perigosa de dizer, a gente apresenta o Karma Yoga como a ciência de Mitya, que irá purificar o complexo corpo-mente de modo mais natural e eficaz possível, né? Mas existem pessoas que já nascem num determinado nível que até mesmo dispensa, né, o processo do Karma Yoga, mas são raríssimas exceções. Então, a gente não deve se colocar no campo das exceções e assumir que nós somos como, na média, né, pessoas que precisam compreender este relacionamento entre Jiva Atma e o Criador, e Ishvara, né? E o campo que rege. Tá? Mas todas as práticas são bem-vindas, mas a gente não precisa, né, imaginar que nós temos que passar por tudo isso, como eu tentei resumir do ponto de vista do Vedanta e do Vedanta Brasil, e vocês, né, meus alunos. O Karma Yoga resolve esse problema e a compreensão clara, firme, sempre presente, né, de que eu não sou realmente uma entidade, o mundo não é absolutamente real, ele não serve o propósito de me completar através de satisfação sensorial, né, e que mesmo as minhas tendências neutralizadas gradualmente através da compreensão de que eu não tenho controle sobre os resultados do campo, eu tenho um controle limitado, né, com base na minha capacidade de discernimento, discriminação e palavras e ações, né, que irão favorecer
um destino melhor, mais elevado, meu crescimento espiritual ou não, né? Então, o Kama Yoga resolve isso, né? Compreendendo que ele não tem controle do campo, mas ele influencia o seu destino, sim. Os seus esforços são fundamentais. A gente não está aqui por acaso, não existe criação sem um Criador. O Criador nos trouxe aqui. Na medida que nós nos harmonizamos com as leis do Criador, nós vivemos uma vida naturalmente mais bem equilibrada, né? Bem mais clara, mais bem mais satívica, digamos assim, né? Com clareza mental, emocional, psicológica, né? Se existem perturbações mentais, emocionais, psicológicas, o Kama Yoga irá resolver o problema, né? Desde que a gente assimile bem esses conhecimentos do relacionamento entre Jiva, Ishvara e Jagata, né? Então, nós não temos controle, a gente deixa por conta de Ishvara, a gente vai agindo, né, observando o Dharma, as leis e os princípios, sem muita expectativa, sem apego, evitando, né, de ser preso, né, de modo irremediável nesta roda do samsara que destrói as pessoas psicologicamente. Aqueles que participam do Yajna Prasada ambrosial vão para o eterno. Ó Arjuna, mesmo este mundo não existe para o não executor de práticas espirituais. E não existe nem mesmo um outro mundo. Como pode haver um outro mundo? Mundos são produtos, subprodutos deste mundo, porque são dimensões, né, sutis, derivadas das impressões, né, retidas nas almas individuais através da interação com esta ordem de dimensão física, né, mais densa, né? Então, aqueles que praticam esses esforços, essas yajna prasada, né, ambrosial, vão para Brahman. Então, aqueles que se esforçam e crescem, se elevam, né, eles são ditos como pessoas que se resolveram em Brahman como Brahman. E aqui o Krishna Guru diz a Arjuna, mesmo este mundo não existe para aqueles que não se esforçam espiritualmente. Este mundo está sendo desperdiçado literalmente. A alma individual está desperdiçando uma encarnação humana e provavelmente vai voltar como barata, né? Então, se você não é um praticante espiritual, se você esforça para transformar a sua personalidade animalesca numa personalidade humana e depois numa personalidade divina, se você não se esforça para se superar essa ignorância cósmica, né? Então, esse mundo ele foi desperdiçado. Esse mundo, que é uma mera projeção aparente, ele serve um propósito, que é aquele de te permitir crescer, evoluir, purificar. Então, esse mundo não significou nada para você, esse mundo não existe para você, e não pensem que você vai poder desfrutar de outros mundos, mas que mundo outro você irá desfrutar se você rejeita esse como a escola que te permite este processo, né? Não pense que você vai encontrar outras locas nas quais você possa fazer esse trabalho. Esta é a oportunidade. Se esforce espiritualmente, ela faz a sua dieta através de todos os sentidos, né? Comer, beber, etc., o estilo de vida, né? O modo qual que você vive a sua vida, né? Inevitavelmente através dos seus canais sensoriais, né? E você regula, disciplina, um estilo de vida adequado. As escrituras nossas dizem que é preciso, né, observar tudo isso, né? Viver de acordo, em harmonia com a natureza. Então, aqui o Swami começa a falar um pouco mais sobre coisas, né, que, infelizmente, não são sempre possíveis quando nós vivemos no mundo contemporâneo ocidental, principalmente, né? Mas, idealmente, né, é uma delícia você nascer com o pôr do sol ou antes do pôr do sol, né? Você nascer, não, você acordar, despertar de manhã cedo, né?
e dormir também com o nascer do sol, a pôr do sol e nascer do sol, né? Então, eu aqui vivendo no mato, isso se tornou algo normal para mim, né? Acordar em torno às 5, ainda está escuro, né? E a saúde física dizem que é muito superior, né? E dormir cedo também, mas nem sempre tudo isso é possível, porque a vida ocidental não permite, né? E aí você pode aproveitar para receber o dia, né? Homenagear por aquela oportunidade, um dia a mais. Então, o Sol, Bhagwan, o Criador, na forma desta divindade solar, está vindo para abençoarmos com mais um dia nesta escola. Devemos estar prontos para receber o dia, né? Então, tudo isso pode ser espiritual. Atitudes espirituais é um bom termo, tá? A gente pode chamar de sadhanas ou prática, mas atitudes espirituais. Envolveu uma série religiosa espiritual, um espírito do Karma Yoga, é uma atitude na qual ele é grato pela oportunidade de cada dia, né? E gradualmente isso pode crescer ao ponto de você se dar conta ao despertar e imediatamente experimentar essa atitude de gratidão por mais um dia, né? E assim por diante. Mais um dia de oportunidade. Eu posso crescer hoje, né? Eu vou fazer uma resolução de não nutrir e alimentar a minha personalidade animalesca, né? Eu estou fazendo uma resolução de viver essa vida neste dia de hoje, com este commitment, né? De simplesmente me superar, né? Me superar e desenvolver a minha personalidade pura, né? Em observação às leis de Deus. Portanto, as orações matinais são importantes. Mas nos dias de hoje, até na Índia, né? As pessoas se habituaram com a televisão ligada, pegando alguma coisa, né? Sentando ou na cama ou no sofá diante da TV, ou lendo revistas de fofocas inúteis, né? As escrituras dizem que a gente deve iniciar o dia lembrando do Senhor, lembrando do Senhor, Criador e agradecendo. Eu jamais esqueço, né? Fui nos Estados Unidos conhecer, visitar a minha ex-esposa, que tinha casado com um americano. Foi um choque. Foi antes de eu mudar para os Estados Unidos, né? Foi um pouco chocante, porque o cara parecia gente boa, mas ainda assim, tirar um sorriso dele era uma coisa muito difícil, né? E se não bastasse tudo isso, né? Ele tinha um hábito de viver coladinho na televisão, né? Então, a gente chega lá, prepara o café da manhã, prepara o almoço, prepara a janta, e todo mundo tinha que sentar no mesmo sofá diante da televisão. Aí, depois de um dia ou dois, eu me rebelei, né? Eu falei, isso não é possível, eu vim de longe, eu vim da Itália, passar uns dias com vocês aqui em São Diego, né? E a gente não consegue nem tempo no horário do almoço, porque a gente tem que ligar esse monstro aí, essa televisão. Aí eu lembro que eu consegui que eles fizessem uma concessão, ele fizesse uma concessão, eles tiveram que improvisar uma mesa, porque a casa americana quase que abandona o conceito de mesa, porque você vai comer no sofá sempre, né? Mas foi uma situação meio desconfortável para ele. O banho, como nós estávamos dizendo, né? O banho é uma coisa bonita também, lembrar, né? Este ritual, né, de limpeza energética, né? Prânica, energética, mental, emocional, né? Quando eu era jovem, depois de eu voltar para os Estados Unidos, da comunidade lá dos Estados Unidos, eu fui morar em Ubatuba, e ali a gente vivia perto de uma cachoeira, e tomar banho ali naquele período era importante para mim, porque eu via claramente
quanta poluição prânica, psicológica, emocional eu tinha, né? O corpo-mente cheio de impurezas, e aí, de novo, eu lembrava daquela medicina, daquele remédio, eu ia na cachoeira e tomava aquela cachoeira forte de água gelada, né? Aí eu me sentia meio lavado, né? Eu dizia, olha, é muito bom para lavar a mente, lavar a alma, né? Por quê? Porque existe alguma coisa do ponto de vista energético. A mente, a água é um grande transmissor, condutor de energia, como nós sabemos, né? Se a água cair e conduzir a energia, né? Ela pode fulminar a pessoa que recebe aquela carga, né? Então, a água, ela tem esse propósito, né? De novo, uma divindade muito importante que pode ser adorada, né? Reconhecida, né? E reverenciada, porque ela vai lavar toda essa impureza. Então, sempre que nós estamos acumulando essa impureza, esta poeira, como coloca o Swami Paramarthananda, é melhor lembrar e tomar um banho, né? Então, eu gosto de tomar um banho de manhã cedo, eu tenho um chuveirão fora, frio, que é uma delícia, forte, né? Ele é um bom modo de começar o dia. Ultimamente eu dei uma parada porque ficou muito frio, mas eu vou voltar de manhã e no fim da tarde, aquele banho forte, frio, porque tem um efeito positivo do ponto de vista físico também, prânico, físico e mental. A gente vai juntando poeira, né, durante o dia, né, experimentando o samsara através dos nossos papéis, frustração aqui, irritação ali, né? Isso e aquilo, a gente recebe a água como uma divindade potente, né, neste processo de remoção da poeira do samsara. Então, aqui o Swami apresenta uma passagem do Narayana Upanishad, que diz que o rei Varuna apague e me absolva de qualquer negatividade em que tenha ocorrido, comendo alimentos ilegais, bebendo bebidas ilegais, enganjando pensamentos, né, negativos, palavras negativas, ações negativas. Então, aqui um sistema, uma pida por essa ignorância densa, né? As pessoas, elas vivem cheio de poeira acumulada, cheio de ignorância, né? E aí tem essa passagem que o rei Varuna, né, possa me absorver, me limpar de tudo isso, né? De toda essa corrupção, de ser removido. Tornando-me assim imaculado, puro e livre de desejos e apegos negativos, posso ascender ao estado supremo de iluminação e alcançar a união. Eu sou Brahmana, eu sou a consciência cósmica, né? Então, tudo isso é parte desse processo de limpeza, purificação, né? De todas essas poeiras, essas negatividades derivadas desta ignorância espiritual. Tornando-me, então, imaculado, puro, livre de desejos e apegos. Ali ele já mata a charada, dizendo assim, ó, quando eu me torno imaculado e puro, eu me tornei o quê? Livre dos ragas e dveshas que governam a vida de quase todos os seres humanos, né? Os desejos e aversões vinculantes. Dos desejos e medos que produzem, né? Apego, dependência, frustração e uma lista enorme de emoções e pensamentos negativos. Somente então eu estou preparado para crescer e ascender ao autoconhecimento, que produz um estado, né? Um estado chamado, né? O estado do Jnani, aquele que alcançou a sua união na consciência como consciência, sem jamais não ter sido a consciência, mas aquele que definitivamente removeu a noção equivocada, eu sou corpo-mente, e abraçou, né, sem nenhuma hesitação ou dúvida, né, a sua real identidade.
eu sou a consciência cósmica. Ó Senhor Varuna, Varuna é a divindade que preside as águas. Ah, que bacana. Quando eu tomo um banho numa cachoeira, ou quando eu tomo um banho no chuveirão, né? Ou quando eu tomo um banho no meu chuveirinho de apartamento, ainda assim, eu me volto ao Senhor das águas e digo, ó Senhor, eu acumulei com poeiras, né? Em todos os níveis, né? Das minhas personalidades, né? Eu participei de situações difíceis, né? No escritório, negócios, e passei por excesso, né? De frustração, raiva, ambição, irritação, né? E acumulei muitos papas, muitas impurezas, né? Eu bebi álcool, né? Naquele ambiente. Então, eu fui agindo, né? Para dentro do contexto social, para mim não destoar, né? Agora, de novo, me lembra do meu período no Brasil, antes de eu abandonar a minha profissão, né? Eu me sentia um peixe fora d'água e eu tinha que participar de coisas que dentro de mim não eram justas, não eram boas, nem para mim, nem para as pessoas. E aí, quase que subconscientemente, eu criei uma situação para ser demitido daquele emprego, né? Promissor, né? Então, eu fui acumulando todas essas impurezas, né? Bebendo, comendo, fazendo coisas, né? Simplesmente porque era parte do status quo, né? Da vida, do mundo dos negócios, né? E agora eu peço a sua ajuda, né? Que é o poder, né? O poder desta divindade que preside as águas possa limpar um pouco desta poeira, né, da ignorância. Chama-se, né, hino da lavagem do pecado. Olha que bacana, tem até um hino da lavagem do pecado. Diariamente, durante o banho, a gente pode fazer isso. Não importa se você não sabe o hino de lavagem dos pecados, dos papas, né, da poeira, né, da impureza. Se você não souber esse hino, simples lembre, é uma atitude, o Ishvara, né? Você pode simplesmente repetir o mantra desses dois avataras, né? Rama, Krishna, Krishna, Rama, Krishna, me lave de todas as impurezas, né? De todo esse acúmulo, né? De negatividade que eu adquiri no dia de hoje, né? Dentro do samsara. Eu não posso abandonar os papéis sociais, mas eles produzem esse acúmulo de impurezas, portanto, eu invoco a sua graça, né? Chamando Ishvara ou chamando de Rama e Krishna, que são dois representantes de Ishvara, ou decorando este hino de louvor, ou convocando o Guru Stotra, Gita Dhyanam. Algo, portanto, para Yajna, né? Uma prática. Tudo isso é muito bonito, é difícil para a gente integrar tudo isso no dia a dia, né? De tal modo que a gente mantenha essa perspectiva de relacionamento entre eu, a criatura, e o Criador, no momento da minha vida, né? Eu tenho o hábito de fazer isso antes das refeições, mas quando eu estou sozinho, principalmente, que é a maioria do tempo, né? 99%, às vezes eu estou meio agitado com alguma outra coisa e esqueço. Aí eu paro no meio da comida e falo, para tudo, para tudo. Aí eu faço a minha prece de agradecimento, de reverência, né? Tudo isso é um desenvolvimento de atitude bonita, né? Lembrar, né, de que, né, a água, que é este elemento importantíssimo, né? Ela tem o poder de remover essas impurezas que nós adquirimos no dia a dia. Não é assim, Marcelo? Você é um tipo que toma banho todo dia ou 2 vezes por semana? Tem pessoas que não gostam de tomar banho todo dia. Hoje é sábado, hoje é dia. Bom saber. Então, amanhã você vai assimilar bem a aula de amanhã. Professor, gratidão aí por esse compartilhar aí do Paramartananda.
Achei lindo, né? Eu tô aqui num lugar cheio de água Que bacana. e trazer essa prática, né, de limpeza das minhas Sim. impurezas e ignorâncias, né? Sabendo que só Ishvara sabe do destino mesmo. Então, acho que é muito válido, assim, né? Porque é mais uma forma de relembrar, né? Jagata, mas com Ishvara nele. Então, eu agradeço. Sim, então, isso a gente vai integrando outros elementos que vão constituindo essa nossa atitude, entendeu? Essa atitude religiosa e espiritual, que observa a presença do Criador, né? E as oportunidades que se abrem a cada momento. Obrigado, Betânia. É mais ou menos isso. A gente vai parando por aqui hoje. Deixa eu ver aqui nesse parágrafo. Lavagem, algo, portanto, próprio a yajna, depois da oração, puja. Então, são as sugestões, né, que ocorrem. Aí depois a gente vai tomar o café da manhã. Na Índia, eles dizem, na passagem do Gita, eles dizem, se você come ou bebe o seu chá, né, de manhã cedo, sem primeiro agradecer, literalmente chama as pessoas de ladrão, entendeu? Porque tudo isso está sendo, né, proporcionado são dados, né, por Ishvara, e a gente precisa desenvolver esta lembrança, né, de que Ishvara faz tudo. Agora, a gente pode até pensar o tempo todo, oh, Ishvara, obrigado por estar fazendo a digestão, né? Obrigado por estar mantendo o meu sistema né, equilibrado em termos de temperatura, né, ou de como é que se diz? O sistema digestivo, né? Todos os 5 sistemas, né, fisiológicos. Então, nos dias de hoje, a gente vai deixar isso para amanhã, a gente vai concluir agora, e a gente tem, alguém aí tem mais alguma coisa a dizer? Parece que a Betânia se sentiu inspirada por essa aula de hoje, isso é sinal de que essa passagem... Professor, Sim? tenho sentido justamente isso que eu queria compartilhar. O Karma Yoga e o Yana Yoga, no dia a dia, a gente vai observando a nossa atitude, né, dentro do Karma Yoga, e aparecendo também essa, como estava falando, podemos ficar, essa lembrança de Ishvara o dia inteiro, vai alternando, né, e a gente vai, como se diz, observando essa, não é assim, separado, né, não é assim, uma coisa, depois outra coisa, existe Sim. essa alternância, assim, isso é correto ou eu... Sim, você falou um pouco sobre o Karma Yoga e de qual modo você pratica o Yana Yoga, por exemplo? É justamente nessas, assim, quando eu vejo, eu olho, observo em qualquer lugar, assim, sei lá, uma árvore, eu estou em casa, essa lembrança do todo, assim, agradecendo a Ishvara, tudo isso seria Yana Yoga ou não? Ainda é Karma Yoga? Depende o que você se refira como todo, né? O todo, em geral, Não, todo não, a consciência, vou de falar o todos nome os certo. fatos. Ishvara, vou falar o nome correto. Quando você vê tudo como Ishvara, você é um Karma Yoga, né, de nível mais avançado, que está vendo que tudo é somente o Criador manifesto como a criação. Você começa a praticar o Yana Yoga na medida que você discrimina até mesmo esta manifestação como uma mera sobreposição em Brahman. Eu sou esse Brahman, eu sou a consciência. A única coisa que existe é a luz da consciência do observador. A gente observa o fenômeno, Sim. a gente aprecia o fenômeno, a gente aprecia, né, o Criador desta ordem aparente, a gente cresce dentro do mundo da aparência. O autoconhecimento só é possível dentro do âmbito de Mitya. Então, a gente não pode jogar fora Mitya, a gente vive refinando, né, purificando esta mente aparente nossa, até que a gente possa compreender
que tudo é somente, a única realidade que existe é essa consciência. Tudo ocorre dentro do âmbito da consciência do observador. Nós observamos fenômenos, mas nós, como consciência, somos a única realidade, né? Então, todo este processo irá refinar, né? E purificar, sutilizar as nossas mentes até que a gente compreenda que tudo é somente a consciência e eu sou a consciência e tudo é essa consciência, porque tudo está sobreposto, está concedendo realidade aparente a Ishvara, Jiva e Jagat. Entendeu? Então, este é o último estágio deste processo, que é a discriminação entre Mithya e Satya, né? Tá? Mas o caminho é esse mesmo. O caminho é o Karma Yoga, que envolve a compreensão de Ishvara e suas leis e princípios e o modo e o propósito desta interação com este campo aparente, né? É dentro do aparente. É o principal, né? Como eu costumo dizer, é dentro do aparente que você pode extrair a compreensão do absoluto, né? É dentro da irrealidade de Mithya que você pode extrair a realidade, que é Satya, que é a luz da consciência na qual esta realidade aparente ou esta irrealidade aparece como uma miragem. Tá? Então, é isso. Muito legal. Obrigado pelo seu compartilhar. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Namastê.